passar nenhuma oportunidade na sua vida de servir a um reino eterno. Eu quero começar falando para você algo especial. É o seguinte: o que não te parou te deixou mais forte até aqui. Meu Deus! Se você está aqui, cara, se nada te parou até o momento, você está mais forte. O Vini falou da pandemia, do que nós estamos enfrentando. Tem muitas pessoas que estão com síndrome do pânico e outras coisas mais, mas eu quero te dizer, se ela não te parou, se ela não te venceu, você está mais resistente para este tempo. E há algo especial para você viver na terra, não perca isso de vista, cara. Eu quero que você saia daqui hoje explodindo sobre como você vai marcar a sua história na terra. Sabe, é muito pouco aquilo talvez que você esteja vivendo até aqui. Mas há algo maior para se viver, há algo maior. Quando Deus nos gerou antes da fundação do mundo, Ele escreveu uma história linda que está lá em Salmo 139. Vai dizer que Ele escreveu uma história linda sobre cada um de nós. E cara, isso é muito importante, você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque todos, sem exceção, que estão aqui, está vivendo debaixo de um propósito. E propósito é a intenção de fazer algo. Quem tem propósito, ele deseja realizar algo na terra. Sabe, quem tem propósito, ele tem um objetivo. Ele definiu algo e ele está caminhando a realizar e alcançar alguma coisa. A melhor definição que eu gosto de deixar para propósito é assim: propósito é um objetivo de vida. Repita comigo: propósito é um objetivo de vida. E sabe, tem uns mano aí atrás. Cauê, cadê você? Cauê, ergue a mão aí. Cadê o Cauê? Tá aí? Não estou conseguindo ver o Cauê. Tem uns meninos, umas minas mais novas aí. Tá aí? Boa, valeu, Cauê. Tipo a galera da idade do Cauê assim, uns meninos mais novos, umas minas mais novas. É o seguinte, eu quero dizer pra você, o Joca hoje postou um story que eu quase morri a hora que eu li, mas eu tô vivo, tô aqui ainda. Ele falou assim: há duas datas especiais na sua vida: o dia que você nasce e o dia que você descobre o seu propósito. Meu Deus, Joca, você tá muito crente, mano. Você é louco. E cara, eu demorei 35 anos, 36, para encaixar o que era o meu propósito de vida. Calma aí, Lucas, já você prega. É o seguinte, vocês têm 14, 15, 16 anos. Meu Deus, se você descobriu o seu propósito hoje, cara, você está há 20 anos na minha frente. Já parou para pensar nisso? 20 anos realizando algo. Então a pregação é para vocês, pelo amor de Deus. Me ajuda alguém aqui, eu estou falando que eu vou voar daqui a pouco. Está comigo, Juninho? Meu Deus. Mano, você sair daqui sabendo qual que é seu objetivo na vida, você está ganhando 20 anos na minha frente, cara. Você vai ter muita coisa para você realizar. Então assim, se você não tem um objetivo de vida, o meu papel hoje, essa noite aqui, é fazer você sair daqui com algo queimando dentro do seu coração. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Falou: vai lá e eu vou fazer a obra. Algo novo vai acontecer naquele lugar hoje. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Romanos 8, manda marcha aí, meu Deus. Romanos 8, 27 e 28. Vamos, gente, vamos. Isso. Falei, Deleizinho, que você não ia me aguentar hoje, Richard. Eu falei para você. Hoje eu tô assim, meu irmão. Romanos 8, 27. Pode ler, diga amém. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos. Presta atenção, intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E o 28 todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Isso, baixa aí um pouquinho, Deleizinho. Repete comigo aí, o Murilo está aí, é o seu, Murilo?
Repete comigo. Se vocês quiserem apagar a luz também, fica à vontade. Segundo a sua vontade. Repete comigo isso aí. Segundo a sua vontade. Aqueles que são chamados segundo a sua vontade. Eu vou me atentar a esses 2 versículos, mas tem 2 pregações no nosso canal, lá da Família Ideal. Já tem uma e outra vai, nesse mês, provavelmente ela vai estar no ar. Eu prego sobre Romanos 1, aumente as suas expectativas. E esta outra, eu falo sobre filhos adotivos, que eu preguei aqui na conferência sobre identidade. E cara, é muito importante você entender isso. Que quando você foi chamado ao corpo de Cristo, a se tornar igreja, a ficar maluco com os caras que tem aqui, você tomou uma posição na sua vida. E o dia que você tomou essa posição, as pessoas começaram a colocar algumas, vamos dizer assim, algumas regrinhas na sua vida. E ninguém aqui está querendo regrar você, mas há uma coisa especial. Quando você entende que você é filho de Deus, você entende que existe um propósito eterno. Você entendendo que existe um propósito eterno, você se coloca dentro desse propósito eterno. E o que acontece? Você acessa com o seu relacionamento com Deus, a sua história, pergunta para Ele, qual é o meu propósito? Então, se as coisas não estão cooperando na sua vida, você vem aqui, ora e ajoelha, e aleluia, glória a Deus, e não acontece nada. Eu quero te dizer que talvez você não esteja vivendo o seu propósito de vida. E cara, nem sempre quando dá tudo certo, eu posso dizer que você está vivendo um propósito de Deus na terra. Então você precisa desse alinhamento entre o céu e a terra. Se você realmente se tornou um filho de Deus, você vai entender qual é o seu papel neste tempo. Porque Gênesis 1 e 2, ele vai dizer sobre a criação perfeita. Ele vai dizer sobre como seria o homem, a natureza, numa perfeição. Mas em Gênesis 3, o pecado entra no mundo e o pecado danifica tudo, a estrutura, tanto da natureza como dos seres humanos. E de Gênesis 3, se você for estudando a Bíblia, até Gênesis 20, você vai entender até Apocalipse 20, você vai entender esse período de restauração da terra. E sabe o que acontece? Eu e você nascemos nesse intervalo da Bíblia. E todos que nascem nesse intervalo da Bíblia está se preparando e preparando a terra para viver Apocalipse 21 e 22. Então, se você entender essa cosmovisão, que fala muito bem no livro do Leandro Vieira, essa cosmovisão eterna, você vai entender que existe um propósito maior. E cara, você está aqui dentro com a sua vida, com o seu propósito de vida, para ele corresponder a um propósito maior de Deus. O que você faz na terra é alinhar o seu propósito de vida com o propósito de Deus. As coisas vão cooperar, vão estar tudo caminhando bem quando você estiver cumprindo a restauração da terra. A palavra de Deus diz que toda a criação está dentro desse propósito eterno. O nosso propósito de vida, grave isso na sua cabeça, eu vou repetir. O nosso propósito de vida responde a um propósito eterno. Antes de você sair fazendo as suas colocações, fazendo as suas escolhas, você precisa entender que acima de você tem um propósito eterno se cumprindo. E é nesse ponto que a maioria da galera não sabe qual é o seu propósito, ou não entendeu que existe o propósito de Deus. E como se programar para entrar nesta realidade, nesta nova direção na sua vida? Você precisa ler, estudar a Bíblia para compreender qual é o propósito de Deus. Você começa a compreender que Deus, Ele está fazendo esta restauração. Então todas as pessoas que nasceram entre Gênesis 3 e Apocalipse 20
estão cumprindo um propósito de restauração da terra. Se eu pergunto para você, qual é o seu propósito? Aí você pode responder para mim, se eu tenho um propósito, por que eu ainda não sei? Porque talvez você buscou na sua vontade, no seu eu, qual era o propósito. Talvez você não acessou as Escrituras. E talvez a melhor pergunta que eu poderia dizer para você seria assim: se Deus tem um propósito eterno, qual é a minha função dentro dele? Para você começar a se direcionar no seu propósito, você precisa fazer isso. Se Deus tem um propósito eterno, qual é a minha função dentro dele? E quando nós começamos a entender por esse lado, o meu propósito de vida instalado nesses 60, 50 anos, 40, ele vai dizer algo sobre o propósito de Deus. Ele vai responder ao propósito de Deus. Então, as perguntas certas trazem respostas claras. Se você nasceu e ainda está buscando o seu propósito de vida, sem compreender que existe um propósito maior, você não estará fazendo as perguntas certas. E com certeza você não terá respostas claras. Então, mano, reprograma sua mente aí comigo e já começa a alinhar. Tudo vai cooperar na sua vida se você acessar a eternidade. Trocar uma ideia com o seu Criador e falar assim: qual é a história de vida que o Senhor escreveu sobre mim? E o que eu estou cumprindo neste tempo? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nesta igreja? Por que eu estou nessa escola? Por quê? Pergunte. E deixa Ele ministrar no seu coração que este tempo de vida é uma etapa do nosso propósito. Porque nós também carregamos um propósito eterno. Então talvez você esteja pensando: Mateus está falando que nós cumprimos um propósito na vida, então ele é temporal. Não, o nosso propósito é atemporal. E você vai entender isso até o final. Você vai entender isso. E eu não estou me aguentando, mas eu tenho que falar, porque a morte carrega um propósito eterno. Você vai morrer, mas o propósito vai continuar. Luca, meu Deus. O nosso propósito então também, ele é eterno como o de Deus. O que acontece é que a vida é uma parte, é um estágio desse propósito que nós estamos caminhando dentro da eternidade. E o tempo mede a eternidade. Então, o seu tempo de vida, ele mede um tempo do propósito de Deus se cumprindo na terra. Mas os propósitos tanto de Deus como os nossos são eternos. O propósito de Deus, ele está se cumprindo dentro, como eu disse aqui, de Gênesis 3, Apocalipse 20. E a nossa vida na terra vai responder a este propósito. E eu pergunto para você, por que você não está desenvolvendo ainda o seu propósito na terra? Se você acha que não está fazendo nada de bom, olha aqui para mim, eu quero te perguntar, olhar no fundo dos seus olhos e te perguntar, por que você ainda não está cumprindo o seu propósito na terra? Ele já começou antes da fundação do mundo, o dia que Deus escreveu uma história sobre você. Se você se sente um inútil aqui esta noite, se você não sabe o seu valor, é porque você não descobriu o seu propósito de vida. E lembre-se, eu demorei anos para encontrar meu propósito de vida. E talvez hoje seja o dia mais importante da sua vida, como diz o Joca no Store. O dia que você pode descobrir qual é o seu propósito de vida. Sabe, há algo especial. Talvez você até hoje não fez a pergunta certa.
Talvez você não perguntou primeiro para Deus qual seria o seu propósito de vida. Você nasceu e começou a buscar os propósitos terrenos. Porque nós fazemos assim, qual é o meu propósito de vida? Mas quando nós levamos ele em primeiro lugar a Deus, nós falamos qual é o nosso propósito de vida. Porque Deus, Ele age no nós e não no eu somente. Então primeiro é o que o nosso propósito vai realizar no nós, para depois realizar no eu. E esse alinhamento precisa ser feito. Eu quero te dar um exemplo. Os meninos aqui gostam de futebol. Então você às vezes com 10, 11 anos, o pai já está levando numa escolinha e está lá falando para ele virar um jogador de futebol, e as meninas algo desse tipo. Mas o que queima no coração do pai não é a saúde do filho, é que ele seja um jogador de futebol. E há muitos jogadores que estão frustrados. Por quê? Porque não estão cumprindo o seu propósito de vida. Não tem a ver com a fama que o mundo te dá, tem a ver com a recompensa que o céu te entrega. Não tem a ver com a terra, tem a ver com o céu. Se Deus te liberou algo dos céus, meu Deus, a terra não pode te medir. A terra não pode te medir. E sabe, as confirmações vão acontecendo, porque esses detalhes assim, quando nós buscamos o nosso eu, faz toda a diferença. E nessa noite, seja sincero comigo e com você mesmo, e com a pessoa mais importante que está nesse lugar, que é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você pensou no propósito coletivo para depois pensar no seu? Primeira situação, então, coloque o seu propósito no coletivo e depois no individual. Acesse a sua história vai ter a ver com pessoas que você vai resolver um problema delas dentro deste tempo. E a segunda pergunta, a segunda colocação que eu quero fazer essa noite, é que muitos não estão vivendo o seu propósito, porque preferem viver o propósito de outras pessoas. Num tempo onde a internet estourou, sabe, e milhares de pessoas podem acompanhar e pode seguir alguém. Às vezes, na maioria das vezes, algumas pessoas lá, elas estão cumprindo um propósito eterno. E eu estou falando no meio religioso, por exemplo. E muitas vezes você quer viver o propósito daquela pessoa e não o seu. E isso é algo que tem feito que muitas vidas continuem paralisadas dentro da igreja. Que muitos jovens não tenham a mesma força, a mesma direção, e não vai entregar até o dia da sua morte aquilo que Deus contava com você neste tempo, porque estão vivendo o propósito de outras pessoas na terra. Deus, meu Deus, Ele te criou único, 8 milhões de pessoas, e Ele te deu uma digital única. Sabe por quê? Porque você tem uma peculiaridade, uma característica única que vai revelar Jesus Cristo na terra. É assim que funciona. Você não está no tempo errado. Às vezes nós pegamos alguém da internet e nós começamos a seguir e está dando tudo certo na vida dele, e nós falamos, isso é o correto. Eu quero te dizer para você, o Sermão do Monte, ele é contrário a esses propósitos que está tudo certo. Eu não estou dizendo que na sua vida não tem que dar tudo certo, preste atenção. Eu quero que você analise as Escrituras, porque há uma maioria na terra, e nós estamos aqui para cuidar desta maioria que ainda não conheceram Jesus Cristo. Analise o Sermão do Monte, o que Jesus Cristo diz. E eu estou dizendo isso porque no final você vai ter que comparar as pessoas que você segue com Jesus Cristo. E as melhores falas de Jesus Cristo estão no Sermão do Monte. Sabe, a galera fica impactada, visualizada com o propósito de outras pessoas. E
por isso deixam de cumprir aquilo que Deus escreveu para você antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui para cumprir essa restauração da terra. Se nós entendermos Romanos 8, ele vai dizer aqui, ó, eu vou ler o Romanos 8, um pedaço, que eu quero falar dele com você neste minuto. Você está com o Romanos 8 aberto aí? Volta uma página aí. Eu ia falar isso depois, mas eu sinto no coração de falar isso agora. Vamos ler a partir do 19. A palavra de Deus vai dizer assim: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Presta atenção, a natureza está sendo restaurada. Tudo no mundo está dentro dessa restauração. Todo o cosmos está cooperando para o propósito eterno daquele que você chama de seu Deus. E Ele colocou nós aqui, a este tempo, para cumprir esta restauração. Você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida esta noite. Você já sabe que é restaurar o mundo caído do pecado, para desfrutar dele no Apocalipse 21 e 22. Mas até lá, até chegar aquele tempo, o que nós estamos fazendo aqui? Então hoje é dia de nós acessarmos, sabe? Nós acessarmos, porque na terra Deus une pessoas, Deus une propósito para cumprir um propósito maior. A unidade é importante devido a esse motivo. Você carrega uma peculiaridade, outra pessoa do seu lado carrega outra peculiaridade, e vocês se unem e conseguem fazer diferença no propósito eterno do nosso Deus. Cada um aqui esta noite responde a um propósito maior. A sua vida responde a um propósito maior. Nós vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos praticar nesse momento. Jéssica, tem aí as folhas, tem caneta? Nós vamos praticar com a galera aqui. Eu vou colocar 3 perguntas para vocês responderem essa noite. Essas 3 perguntas vão começar a direcionar você dentro de um propósito eterno. Assim não, deixa o bracinho. E aí, meu irmão? Olha lá, galera, lá. E aí, profeta? Agora tem que orar, meu irmão. Vamos lá? Como descobrir e desenvolver o meu propósito? Eu tirei esse estudo da fonte do Jesus Cop, e um dia eles fizeram esse exercício numa live, e eu consegui encaixar bem o meu propósito de vida, analisando eles. Então, primeiro, você vai responder aí para mim: o que tenho prazer em fazer? Sabe, aquele algo assim que te motiva, aquilo que te tira o sono, aquilo que te faz perder a fome, você começa a fazer, esquece do dia, da hora, esquece de tudo. Aquilo que faz você estar animado, vivificado. Responde isso para mim.
poucas palavras. Enquanto eu vou buscar o Luca aqui. Aquilo que te dá muito prazer na vida. Quem respondeu aí, diga amém. Então eu vou dando o meu exemplo que eu respondi aqui. Desenvolver pessoas e descobrir talentos e garimpar talentos. Então foi uma média a resposta que eu coloquei. Segunda, qual sua habilidade? Em que eu sou bom? Então qual é a sua habilidade? Aquelas características que a pessoa identifica em você, mesmo sem você falar nada, ela olha para você e ela já identifica isso em você. Alguém te elogiou, talvez alguém nunca falou para você, mas assim, porque você não manifestou, mas você sabe que você é bom naquilo. E pode ser, alguém te elogiou porque você é criativo, é comunicativo, algo como tocar um instrumento, sabe? Aquilo que alguém olhou para você e falou assim, você nasceu para isso. Em que você é bom? Bom, tá, hein? Fenômeno. Responder aí, beleza? Vamos pro próximo. Diga amém. Quem não respondeu, fala misericórdia. Boa. Terceira. O que mais te incomoda no mundo? Aquilo que você, recebendo uma pergunta hoje, o que você mudaria no mundo? Qual é a sua indignação? Aquilo que aperta seu coração, sabe, um problema que é mundial e você gostaria de resolvê-lo. Aí você vai pegar e colocar dentro dessas bolas aqui o que te dá prazer, no que você é bom. Quanto menos palavras você conseguir definir, melhor. Por exemplo, eu sou incomodado com a desigualdade social. E aí você vai juntar essas 3 respostas suas e vai formar uma frase. Então tá vendo que as linhas aí, elas estão, preciso de uma caneta, elas estão se encontrando. Então prazer e bom, eles vão se encontrar. E depois você vai jogar o propósito junto. E aí essa parte aqui, ó, é onde vai morar o seu propósito. Então nós vamos alimentar as etapas para a gente chegar num contexto e numa definição. Através daquilo que você vai responder assim, ó, estou te perguntando, através daquilo que você é bom, aquilo que você faz que te dá prazer e pode resolver um problema que eu enxergo no mundo. Então o meu ficou assim: influenciar e desenvolver pessoas para buscar e criar novas oportunidades a fim de diminuir a desigualdade social. Ficou uma frase extensa, mas eu peguei um pouquinho do bom, um pouquinho do prazer, um pouquinho do incomodado. Ou eu peguei tudo e joguei ela numa frase. Conseguiu montar uma frase aí com seu propósito de vida já, João? Tá quase? Bora. Você vai chegar lá. Eu só risquei aqui para vocês verem que tipo assim, você vai alimentar de informações e depois você vai diminuindo, entendeu? Então você alimentou 3 respostas. Agora eu pedi para você formar uma frase, que está aqui, resuma em uma frase. E depois nós vamos ser mais específicos. Então, o que seria o mais específico seria quando junta esses 3, entendeu? Ficou melhor? Mas é só, o desenho é só para ir te direcionando assim.
resumiu numa frase. Vou repetir minha frase: influenciar e desenvolver pessoas para buscar e criar novas oportunidades a fim de diminuir a desigualdade social. Eu fiz essa frase porque eu tenho o prazer de ver pessoas, talentos, conseguindo se desenvolver. Então, como eu sou comunicativo e influenciador, porque eu influencio pessoas, porque eu estou aqui na Família Ideal e tem agora aqui uma quantidade de jovens me ouvindo, então eu estou influenciando pessoas. E aí eu fui colocando e criando essa frase: se eu penso na desigualdade social, quando eu estou em um lugar que tem muitas pessoas carentes, eu fico medindo qual foi a minha oportunidade de vida e qual tem sido a dela. Então eu fico triste, porque em muitos lugares eu vou ver pessoas que não tiveram a mesma condição que eu. Então eu queria que aquelas pessoas tivessem a mesma condição que eu, para que nós pudéssemos medir: o Mateus, ele conquistou isso na vida porque ele teve esta oportunidade, e aquele não conquistou tendo a mesma oportunidade, porque ninguém é igual. Mas eu queria proporcionar melhores condições para as pessoas que eu entendo ter menos condições sociais. Então você tem que dar uma viajada às vezes para formar essa frase. E como eu defini de maneira específica qual é o meu propósito na terra, eu entendi que eu estou aqui para desenvolver pessoas e criar oportunidades. Então tudo que eu faço na vida hoje, eu vou direcionando para desenvolvimento de pessoas. Então eu falo de eternidade, porque eu quero desenvolver pessoas para o ministério, para o reino, para que ele pregue o evangelho. Então eu não consigo comunicar com todos, então tem vocês que vão levar essa palavra adiante. Aí eu fui lá e escrevi um livro, para que mais pessoas sejam desenvolvidas e pensem na eternidade. E como eu gosto de criar oportunidades, eu gosto de realizar vendas. E quando eu estou vendendo, quando eu estou no meu trabalho, se eu vejo alguém que ele precisa de uma oportunidade, logo eu cedo muitas vezes do meu ganho, daquilo que eu precisava naquele momento, porque eu quero que aquela pessoa tenha uma oportunidade de uma conquista na vida dela. Então eu já fico procurando meios para pessoas. Vou dar um exemplo aqui que ele sempre me deixa falar. Por exemplo, o Fer. Pode ser, Fer? O Fer queria comprar um carro. E aí eu estava lá com uma oportunidade. E aí ele foi e ele não tinha todo o dinheiro. Mas essa foi legal, então eu vou contar, né? Aí eu peguei o vale alimentação dele. Criei uma oportunidade para ele me pagar. Eu peguei o vale alimentação dele, fiquei gastando no mercado. Então a entrada dele foi o vale alimentação. Ficou lá 6 meses? Não, uns 10 meses, né? Pagou o carro inteiro, né? Não, pô, você deu a moto de entrada. Então, assim, a gente criou uma oportunidade. Porque a conquista dele ia desenvolver ele, entende? Então eu consegui ajudá-lo naquele momento. Então isso tem a ver com o seu propósito na vida. Você precisa estar linkado a pessoas. Mesmo que, Mateus, eu sou criativo, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas. Não tem problema. A sua criatividade, através da internet, qualquer coisa que você faz, você é bom de desenho. Falaram um dia que tinha uma menina que desenhava aqui, que ela ia fazer os desenhos durante o culto, mas não apareceu essa menina. Deve estar aqui no meio. E aí? Fazia desenhos, caricatura, é isso? Está aqui no meio, ela vai se manifestar em nome de Jesus. Falaram, Mateus, durante o culto dá para ela desenhar enquanto você está lá pregando. Eu falei, cadê essa menina que não aparece? Mas ela vai aparecer, eu creio, eu tenho fé. Entendeu? Então não importa o que você gosta, qual é o seu talento, ele vai revelar Jesus nessa humanidade. E às vezes nós queremos revelar Jesus para milhares de pessoas, e isso é ótimo.
Mas às vezes, cara, seu propósito de vida vai mudar 2 pessoas que estão do seu lado, e 2 pessoas vai mudar uma geração inteira. Por isso que você tem que estar linkado com o céu e não com pessoas. Por isso que a sua ideia lá em cima tem que ser diferente. Ai meu Deus, o que eu vim realizar na terra? Não faz essa pergunta mais não. Fala assim: Deus, o que você quer que eu realize na terra que eu ainda não entendi? O que você tem para esse tempo? Onde está o problema que eu vou resolver, que eu quero resolver esse problema na terra? Se o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, tem um propósito eterno. Quer a caneta? Não? A outra dinâmica está atrás, e vocês vão fazer ela em casa, que eu vou ter que mandar marcha na pregação aqui agora. Você vai pegar essas pessoas que te direcionam na internet. Eu estou falando internet, gente, porque é a moda, tá? Mas não, pode ser pessoa viva ou morta, tá? Pode ser alguém que você admira muito, não tem problema. Pode ser um parente seu, pode ser seu pai, não tem problema. Você vai pegar 3 pessoas, pode ser um jogador de futebol. Eu olhei para o Portuga aqui, é você, né, Portuga? Nós. Ele curte futebol, então pode ser um jogador que você admira, não tem problema. Você vai pegar 3 pessoas que você acredita ter um propósito de vida e que ele pode ser semelhante ao seu. Você vai pegar esta pessoa, vai listar aqui 1, 2, 3. Esse exercício você vai fazer em casa, tá? Então você pode ficar tranquilo agora. Você vai pegar essas 3 pessoas e aí você vai falar: o que mais eu gosto dela? Qual é a característica? Ela é engraçada, anota aqui, engraçada. Ela é bonita, anota aí. Você vai usar, vai chegar na sua casa e vai grifar, vai riscar depois as características dela que você tem também. Você vai pegar a característica que essa pessoa que te inspira tem e vai grifar, porque você tem também. Então, se eu pegar alguém lá que é comunicativo, né? Por exemplo, eu sigo o Theo Hayashi, gosto muito do trabalho dele. Então, uma característica que nós temos idêntica é porque ele é comunicativo. Aí eu já iria marcar isso aí. Provavelmente você vai identificar umas 4, 5 características, tá? Você vai pegar essas 4 características, você vai riscar, grifar, colocar um marca-texto, não tem problema. E aí, das que você riscou nessa pessoa, então eu dei o exemplo até o Hayashi. Pode ser também pessoas, sabe, gente, não precisa ter a ver com religião não, esse é o propósito de vida. Então vamos lá, você colocou lá o Neymar. O Neymar é bonito, é feio, é engraçado, é legal, é polêmico. Aí você vai identificar: eu sou feio, bonito, polêmico. Beleza, então você vai riscar polêmico. Aí você vai pegar e ver se Jesus tem essa qualidade, se Jesus Cristo tem essa característica. Porque se ele não tiver essa característica, se essa pessoa não tem características que está em Jesus, por isso que eu falei do Sermão do Monte, se essa pessoa não tem as falas de Jesus, ela não está provavelmente vivendo um propósito eterno. E se você está seguindo alguém que não tem um propósito de vida eterno, você não descobriu qual é a sua história real na terra. E esse é o lance dessa noite. Você precisa descobrir por que você está nessa terra. Eu ouvi um cara falando esses dias, brincando aí, acho que foi no meio de uma ministração, sei lá. Ele falando: o esperma foi lá, lutou, brigou, tal, tudo com um monte para sair você. Então você não é fruto do acaso. Você está aqui porque há uma peculiaridade que você vai impactar esta nação. Há uma peculiaridade que vai mudar uma vida dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, sabe, dentro da sua família. Escuta aí, Cauê, você, que eu não estou te vendo daqui.
você tão novo quanto diferente de mim, descobrir seu propósito hoje, cara. Você tinha 20 anos para cumprir ele na terra até chegar em mim. Imagine você tendo 20 anos de prazer naquilo que você faz. Porque entenda uma coisa, mano. Muita gente vai para as drogas, para as bebidas e tudo mais, que a carne fica empolgada aí. É porque ele não tem empolgação naquilo que ele faz na terra. Mas quando você descobre o seu propósito, cara, você fica louco na terra todos os dias. Você acorda doente para realizar algo novo na terra. Você acorda pensando, eu preciso criar oportunidades para que jovens se desenvolvam na vida. Eu preciso criar oportunidades para que talentos que estão sentados lá na minha frente descubra no que eles são bons. Eu preciso dar uma palavra para alguém que está desanimado. Eu preciso encontrar essa pessoa. Essa semana eu vi um vídeo do Everton e ele está aqui, sentado aqui. Eu já passei ali e falei, mano, você precisa tocar lá. Você precisa tocar na Ideal. Eu vi um vídeo dele no Facebook, porque tem a ver com o meu propósito, ver ele aqui tocando um dia. Tá ligado? É assim a vida. Eu estou lá no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou vendo uma possibilidade de cumprir o meu propósito na terra. E aí você vai viver motivado e tudo vai ter sentido na sua vida. Tudo vai ter sentido na sua vida. Apaga aí para mim a luz. Reprograma sua mente. Sabe? Aquelas características que você identificou em Jesus, talvez você já tenha em você. Talvez você está desenvolvendo. Ou talvez você ainda vai precisar desenvolver aquela característica. Então, se uma pessoa que você segue, ele tem uma característica de Cristo, e você ainda não tem, mas entendeu que o seu objetivo de vida, ele está ligado ao que essa pessoa faz, você precisa desenvolver essas novas habilidades. E pense comigo aqui, que agora eu vou começar a mensagem dessa noite. Está comigo? Está comigo, você já namorou antes, os namorados aí e tal, e os que não têm namorado vai paquerar no final. É o seguinte, a morte carrega um propósito eterno. Toda morte carrega um propósito eterno. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia provavelmente, se não for arrebatado. Mas essa frase tem algumas definições, a hora que eu solto ela aqui de repente para você. Pare e pense comigo. Pare e pense comigo. Quantas pessoas... Ô Bruno e Portugal, espera aí que eu vou falar um negócio. Rapidinho, depois vocês vão. Quantas pessoas vocês acreditam? Não, pode ficar aí, rapidinho. Depois vocês vão. Vocês não fazendo as cartas. Quantas pessoas, edita, quantas pessoas morrem por dia no mundo, cara? Talvez vocês nunca pararam para pensar nisso. Sabe, morre 156 mil pessoas todos os dias. 151.600 pessoas morrem todos os dias. Se você pode ser um dos que não estarão aqui amanhã, cara. Sabe, teve um menino aqui que estava na nossa pregação e ele não está mais aqui. Ele estava sentado aqui o dia que eu preguei sobre soldados eternos e ele não está mais aqui. Porque todos os dias, pessoas, jovens como vocês estão morrendo. Jovens como eu estão morrendo. Por hora, só nesse tempo que eu estou pregando aqui, 1 hora, 6.316 pessoas já partiram para a eternidade. E eu quero continuar falando para você, por minuto, nesse minuto que os meninos estavam indo lá, 105 pessoas já morreram no mundo. E sabe, por segundo, você falou um aí na sua cabeça, morreram 2 pessoas. A morte carrega um propósito eterno. E pare e pense comigo, quantas pessoas chegaram na morte hoje e não realizaram nada nesta vida. Não tem nada em suas mãos para entregar ao seu Criador. Quantas pessoas chegaram à morte e não entenderam que Deus tinha uma história linda sobre a vida deles na terra.
a morte carrega um propósito eterno. Essa frase, ela tem que queimar no seu coração, porque a grande maioria não sonhou, a grande maioria não sonhou e não realizou o que Deus planejou para ela. E sabe o que aconteceu? Muitos seguiram personagens na vida, muitos sonharam com o propósito de outras pessoas e chegaram à morte sem cumprir nada nesta terra. Se você olhar para esta frase, há outro sentido. A morte carrega um propósito eterno. Pessoas morrem diariamente, como eu acabei de falar para você. Mas uma minoria deixam um legado eterno. Que tipo de ser humano, que tipo de jovem você vai ser nessa vida? Aquele que vai morrer e não vai deixar saudades? Ou aquele que vai entregar um legado eterno? Pessoas morrem todo dia carregando um propósito eterno. Que tipo de jovem você vai ser com esse propósito que você acabou de anotar aí nesta folha? Que tipo de jovem você vai ser que é um evangelista e sabe desde o dia que você nasceu? Aquele que vai entregar o legado eterno, ou aquele que vai enterrar o seu legado eterno? Sabe, um dia uma semente mudou na minha vida. Pessoas morrem com suas histórias, mas alguns propósitos continuam gerando vida. Um dia, minha mãe morreu. E sabe, o dia que ela morreu foi um suicídio, uma tentativa de suicídio, uma depressão. E eu comecei a falar com Deus sobre muitas coisas, porque eu tinha uma carreira no banco, eu estava com convite para mudar, eu tinha passado num teste, e eu podia alcançar novos projetos que eu lutei a vida inteira. Eu já tinha uma MBA em gestão empresarial, e aí eu falei: Deus, qual é o sentido da vida? E sabe, naquele intervalo de uma semana, com a minha mãe lutando entre a vida e a morte, meu pai chegou em mim e me disse: Mateus, o que é mais importante na vida é o que vai te encontrar dentro da eternidade. Esse acidente dela não se resume a alcançar a vida eterna. Deus teve misericórdia da sua mãe, teve compaixão, esperou uma semana, ela cumpriu aquilo que ela precisava, mas a morte dela trouxe uma palavra ao meu coração que eu não entendia naquele momento: eternidade. Eu me desliguei de tudo da terra para conseguir viver para a eternidade. Foram 10 anos, fazem 10 anos que eu perdi minha mãe. 10 anos sem entender por que a vida material não tinha mais valor. 10 anos, essa palavra foi gerando no meu coração: eternidade. A minha mãe morreu, mas deixou um legado eterno dentro do meu coração. Sabe, Estevão, um jovem, morreu um dia e deixou um legado eterno no coração de Paulo. Estevão cumpriu com excelência o seu propósito. E quando ele era apedrejado, Paulo via o valor de um evangelho eterno que nós carregamos. A morte, a vida. A morte gera a vida. Na morte, a vida. Não importa a forma que você está hoje, qual é a causa que você vai lutar daqui para frente. Sabe, todos nós estamos envolvidos com essa questão do racismo que impactou o mundo por esse tempo. E Martin Luther King, aos 39 anos, foi morto, mas deixou um legado eterno pela luta sobre a desigualdade entre raças. A morte carrega um propósito eterno. Você vai ser aquele que vai chegar na sepultura e ninguém vai lembrar de você. Eu tenho certeza que o dia que eu partir, você saberá que existe uma eternidade.
porque eu vou deixar um legado eterno na vida de vocês. Mas e você? E você? O que vai ser? Sabe, Jesus um dia estava angustiado, porque quando nós carregamos um propósito eterno, nós podemos ficar angustiados, nós muitas vezes queremos desistir. Mas João 12 vai dizer, João 12, 27, Jesus fala que ele estava indo para a morte dele, e ele diz assim que ele estava angustiado, ele estava aflito, ele estava perturbado, e aí ele responde, mas o que farei? Vou desistir? E ele diz, não, porque foi para este propósito que eu vim na terra. Foi para este propósito, foi por esta razão, foi precisamente, exatamente para esta hora que eu vim na terra. E você, como vai ser? Como vai ser com a sua vida? É exatamente para este tempo, com a sua idade, que você vai estar. O dia que você chegar diante dele, ele olhar no fundo dos seus olhos e dizer, essa era a história que eu escrevi sobre a sua vida. E como vai ser? Vai entregar o propósito eterno, ou vai enterrar ele no dia da sua morte? Milhares de pessoas, neste momento, enterraram o seu legado eterno. Mas há aqueles que vão viver para entregar um propósito eterno na terra. Quem vai ser você? Quem vai ser você? Pergunte para você mesmo. Como as pessoas vão lembrar de você daqui 10 anos? Se você morresse hoje, o que você fez de bom na terra? O que você entregou para a humanidade? Não importa a idade, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com valores que você cumpre todos os dias e com os princípios que Deus colocou sobre as nossas vidas. É melhor do que você imagina. É por isso que eu não consigo me segurar, porque existe um propósito eterno queimando dentro de mim. O que vai ser? Se você olhar para esta frase, você encontra pessoas que morrem sem um propósito eterno, enterram o seu legado. Você encontra pessoas que realmente vivem um legado na terra. E eu quero dizer para você que independente dessas duas pessoas, tipos de pessoas, você que nos visita está aqui, ou você que não sabe, a Bíblia só dá espaço para 2 destinos. E se seu coração queima aí por algo, é porque Ele quer te apresentar esta noite que só existem 2 destinos. Ou vai ser o céu, a vida eterna, a restauração eterna, ou vai ser o inferno, a morte eterna. A Bíblia não dá uma terceira possibilidade para cada um de nós. Enquanto você está aí duvidando em cima do muro, pessoas estão morrendo com um legado eterno. E talvez pessoas que estão do seu lado, que precisavam conhecer a vida eterna, ainda não conheceu. O maior legado desses que eu citei aqui foi de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte e apresentou a vida eterna para cada um de nós. A parábola dos talentos vai falar sobre nós, sobre talentos, sobre recursos, mas ela vai dizer lá no final que só existem 2 lugares, e o servo infiel não adentrou a eternidade com Cristo, mas adentrou a imortalidade com o diabo e seus anjos. Sabe, se você estuda a parábola do rico e do Lázaro, ali também só existem 2 destinos. Eu falei parábola, mas alguns acham que não é parábola, mas só existem 2 destinos. Qual vai ser o seu destino final? Qual vai ser o seu destino final? Sabe, eu quero finalizar dizendo para você, a escolha sobre o seu destino final é inteiramente sua. É inteiramente sua. Eu só posso te apresentá-los.
E aqui termina a responsabilidade minha, da maneira que você vai viver o seu propósito eterno. Só existem 2 destinos. A escolha é individual. Mas se você escolher por viver a eternidade com Cristo, você tem que cumprir outra tarefa que eu vou te deixar essa noite. É acessar Salmo 139 e perguntar para Deus qual é a minha história, qual é o meu propósito menor de vida dentro do seu propósito maior da eternidade. Depois que você fazer este segundo exercício, eu quero dizer para você que você vai entender o que você está fazendo na terra. E cara, o dia que você morrer, sabendo qual é o seu propósito eterno, presta atenção aqui comigo, pessoal. Presta atenção, todo mundo aqui comigo. Até o pessoal do louvor. O dia que você morrer, cumprindo o seu propósito eterno, você vai ter uma certeza: as pessoas continuarão sendo servidas por suas obras na terra. Meu Deus, talvez você não entendeu essa loucura. O dia que você morrer, porque a morte carrega um propósito eterno. Sabe, o dia que você estiver diante do juiz, o que vai valer são as suas obras que você cumpriu dentro dessa história. Então não importa se você está aqui em cima ou embaixo, o que você faz na sexta ou na segunda, importa é a direção que Ele deu para a sua vida. Talvez você vai ganhar muitos galardões maiores do que pregadores que levou 10 mil pessoas, porque você ganhou aquela única que Ele queria, que Ele te colocou infiltrado lá naquela família. Mas entenda isso: o dia que nós morrermos, as pessoas continuarão sendo servidas por nossas obras na terra. O que eu falei aqui não tem prazo de validade, é eterno. Viva o seu propósito eterno. Eu quero orar por você. Nunca se esqueça disso: a morte carrega um propósito eterno. E como vai ser? Vai entregar o legado? Vai deixar que outras pessoas continuem servindo a Deus quando você partir? Ou vai morrer junto com você? Essa é a parada. Fique de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, há jovens aqui, meu Pai, há adolescentes aqui, meu Pai, que precisa tomar, ó meu Pai, hoje uma decisão. Meu Deus, eu quero que o Senhor venha, ó meu Pai, venha, meu Pai, como uma grande carreta, um caminhão, meu Pai, e trombe nesse jovem agora, meu Pai, que ele seja agora impactado, meu Deus, que ele seja agora, meu Pai, que ele sofra um acidente contigo, para ele entender, ó meu Pai, que na vida, meu Deus, tem um propósito eterno, que nesse espaço de tempo o Senhor deu algo especial para ele cumprir na terra. Meu Deus, se ele ainda não te conhece, toca no coração. Meu Pai, vem o Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor pode mudar e transformar vidas aqui esta noite. Meu Pai, não deixe que eles morram, ó meu Pai, sem cumprir o chamado de vida que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Meu Deus, não nos dê, meu Pai, não nos deixe seguir com esse espírito de covardia, mas nos faz tomar atitudes, ó meu Pai, para nós mudarmos a nossa mente, reprogramar, para que nós, meu Pai, tenhamos coragem de deixar os nossos propósitos da terra para viver sobre um propósito eterno. Meu Deus, nos mostra, meu Pai, que não há valor nessa terra se não for para cumprir a missão que o Senhor nos colocou para este tempo. Que esta palavra queime em nossos corações todos os dias. Meu Pai, que esta palavra, meu Pai, faça sentido em nossas vidas. Nos ajude a desistir daquilo que nós sonhamos desde criança, mas não tem a ver com aquilo que o Senhor sonhou com cada um de nós. Nos ajude, ó meu Pai, a paralisar. Nos ajude, ó meu Pai, a parar.
mas, meu Pai, em nome de Jesus, logo retomar diante do nosso propósito eterno. Aquilo, meu Pai, que não nos para, a doença, as dificuldades, ó meu Pai, nos tornam mais fortes. E o Senhor um dia esteve angustiado, mas o Senhor não desistiu. Se há pessoas aqui angustiadas, medrosas, meu Deus, toca no coração delas, toca no coração desses jovens, toca no coração de uma maneira que a sua mente, meu Pai, fique perturbada esta noite, que eles tenham medo da morte, até eles descobrirem que a morte é apenas o começo da vida. Ah, meu Deus, dá sonhos essa noite, dá experiências sobrenaturais, incomoda eles, ó meu Deus, incomoda o coração deles, incomoda a mente deles. Deixe, meu Pai, eles atemorizados com a Tua presença, a ponto, ó meu Pai, de querer Te amar todos os dias. Meu Deus, é o desejo do meu coração, que o Senhor continue gerando vida nos corações que aqui estão. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo propósito eterno que queima dentro de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Sim, Jesus.